Que o Senhor Jesus abençoe sua vida preciosa. Você pode se sentar por um instante, você que está em casa. Que o Senhor Jesus fale ao seu coração poderosamente agora. Quero ler aqui a palavra de Deus que está em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus assim, Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Eu quero ler esse mesmo versículo numa outra versão aqui da Bíblia, da linguagem de hoje, que diz assim: e que a paz de Cristo dirija cada um de vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinam e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem também salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Eu quero ler numa terceira versão, que é a Bíblia Viva. Diz assim o versículo 5. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isto é responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo, e sejam sempre agradecidos. Lembrem-se do que Cristo nos ensinou, que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E agradeçam a Deus. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, por onde forem, dando por meio dele graças a Deus, o Pai. Senhor Jesus, nós lemos a sua palavra. Nós lemos a sua palavra traduzida em 4 versões aqui. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude agora a entender a sua palavra, muito mais do que entender, nos revele, nos ajude a viver. Muda, Senhor Jesus, a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, do teu servo e da sua serva, por meio desta palavra. Todo tipo de medo, dor, angústia, depressão, que seja agora vencido pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, nos últimos dias eu tenho conversado com muitas pessoas que estão vivendo dias de grande aflição. Ontem mesmo eu atendi 4 pessoas que choraram diante de mim, falando que os dias são terrivelmente maus, e que a angústia, a solidão, a tristeza, as notícias, as enfermidades, o medo, tudo isso tem feito com que muitas pessoas se prendam, se fechem dentro de um casulo e tranque a porta e não queiram mais sair de lá. Eu ontem falei de Jesus mais do que em muitos evangelismos que eu faço para gente não crente. E às vezes nós precisamos às vezes relembrar os nossos irmãos quem é o nosso Senhor.
Nós precisamos, às vezes, lembrar a nós mesmos, o nosso coração, qual é o Deus que nós servimos. Nós precisamos, todos os dias, fazer uma avaliação da nossa vida e nos lembrar quem somos hoje, depois que o Senhor Jesus nos salvou, nos remiu, nos comprou com o seu sangue. Às vezes parece que nos esquecemos. E quando nós, então, olhamos para a nossa vida hoje, como de fato ela é, a situação e a posição em que nós estamos verdadeiramente, não há Covid, não há morte, não há pecado, não há nenhuma coisa, pessoa ou criatura ou situação que possa arrancar de você a sua situação que você tem em Cristo, meu irmão. Nós não podemos nos esquecer nunca quem somos de fato. Às vezes parece que muitos de nós vivem hoje apenas como crentes nominais. É como eu, quando era de outra religião, ia ser padre, ia na igreja, entrava no templo, saía vazio do mesmo jeito, não tinha Deus, longe do Senhor Jesus, não sabia quem Ele era, havia um sorriso amarelo diante das pessoas, mas eu estava morto. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você não pode viver uma vida assim. Quem é a Covid-19, esse vírus miserável, para te afrontar, para te afligir, meu irmão? Inclusive a morte nunca afligiu os servos de Deus, porque o Senhor da sua vida já a venceu há 2000 anos. O crente não tem medo da morte, não tem medo dos problemas, o crente não tem medo de vírus algum. Agora, quem anda longe do Senhor Jesus e não entregou a vida a Ele, precisa mesmo tremer as pernas, porque se a morte bater, será morte 2 vezes. Agora você e eu, que é a morte? O que são os problemas? O que são as tempestades? O que são as notícias de insegurança? Inclusive, quem neste mundo tem segurança? O dinheiro dá que tipo de segurança a alguém? Alguém pode receber $1 trilhão. Olha que eu fui longe agora, hein? O que ele vai fazer com isso? Ele vai comer esse papel, transformar dinheiro em papel e comer? Isso não vai resolver nada. Existem coisas que o dinheiro não compra. E com outra, a pessoa mais rica do mundo talvez viva 100 anos. Vamos colocar 120, ou se ele for bem cuidado, talvez 135. Mas ele não vai chegar aos 200 nunca. Um dia vai ter que dar um adeus, um bye-bye para essa vida e vai ter que seguir o rumo. Ele não morreu de Covid, mas ele morreu sem Jesus. Esta é a sua destruição. É por isso que nós não nos entristecemos com notícia alguma, meus irmãos. Eu me entristeço quando eu vejo pessoas sem Deus, sem Jesus, morrendo. Eu sei que de fato ali não tem mais jeito. Quando as pessoas fecham os olhos desta vida para seguir viagem, se não tiver tido um encontro com o Senhor Jesus, não tem mais retorno, não tem mais jeito. Eu li um livro que o pastor disse. Ele disse que eu sei, isso é uma realidade. Enquanto alguém está em torno ali de um velório, consolando a família, olhando o corpo ali, naquele caixão, naquela urna, esse pastor disse: a alma daquela pessoa que está morta, ela já está definida. Naquele momento do velório, ou aquela pessoa já está na glória com Cristo, curtindo dos maiores prazeres, junto com Deus, se tiver entregado a vida ao Senhor Jesus, ou então, no momento daquele velório, aquela pessoa estará nas mais profundas trevas, passando pelos sofrimentos mais angustiantes que jamais experimentou, no quinto dos infernos. E as pessoas ali em torno, tentando consolar a família, não sabendo que a decisão já foi tomada por aquele que não está mais ali, mas ou está na presença do Senhor, ou está no inferno. E as pessoas do mundo, por não conhecerem a Jesus, elas depositam a confiança e todas as fichas que elas têm nas coisas desse mundo.
e tentam influenciar você, para que você fique assustado, assombrado com tanta coisa ruim que está acontecendo. Ora, coisas ruins começaram a acontecer desde quando Deus criou Adão e Eva, e ele pecou e trouxe a morte para este mundo. Desde que o pecado entrou nessa terra, que a destruição, as coisas erradas, a cobiça, a angústia, as enfermidades, tudo entrou junto com o pecado. Não é de hoje. Não fique preocupado, às vezes os homens fazem mais barulho do que de fato a situação apresenta ser. E aí então, pessoas estão com muito medo dentro das suas casas, não saem. Alguém me disse: pastor, mas eu estou só, a solidão é muito grande. Alguém que eu tanto amo, um parente tão querido, está indo embora. Eu só tinha essa pessoa, eu não tenho mais ninguém, os meus vizinhos não me conhecem, porque todos estão trancados dentro da sua casa. A solidão, talvez a solidão seja o seu problema, meu irmão. Talvez você que esteja em casa agora, a solidão seja o seu problema. Talvez você que seja do grupo de risco, esteja se sentindo muito só. Mas eu quero te dizer uma coisa, Eloísiamente falando, eu não consigo entender como é que o crente pode ter um sentimento de solidão se o Senhor Jesus é a sua companhia. Eu ontem chorei e falei, eu não entendo. Como pode um crente cheio do Espírito Santo ter um choro profundo de solidão, se o Senhor Jesus disse: eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos? A pergunta que eu faço é: já entregou a vida a Ele? Conhece a Ele de verdade? Ou está vivendo uma religião morta, sem sentido, sem graça? O Senhor Jesus é vivo e verdadeiro, meus irmãos. Você conversa com Ele igual você está conversando comigo aqui agora. Você sente a presença dEle muito mais do que quando você está ao lado de alguém que você pode tocar, que é de carne e osso. A presença do Senhor Jesus não é um mito, não é uma história, não é um conto apenas, nada disso. É a maior verdade. Quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma palavra verdadeira, absoluta. O Senhor Jesus não mente. Você precisa perceber a presença do Senhor. Mas será que é possível o Senhor Jesus estar presente com alguém, alguém não sentir, não perceber a sua presença? Você acha que é? Suponhamos, não precisa fazer, mas só para você entender. Suponhamos que você fechasse os seus olhos agora, e eu trouxesse alguém que você não vê há 5 anos ou 10 anos, alguém muito chegado seu, muito querido, lembra aí? Alguém que esteja vivo hoje. Ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão, ou seu primo, ou alguém assim que você não vê há tanto tempo, que é tão amigo seu. E se eu pedisse essa pessoa para sentar no banco de trás de você, e você aqui presencialmente tão assim, espiritual, você olha só para frente, mas essa pessoa tão querida está atrás, você estará percebendo a presença dele se você não olhar para trás? Não. Suponhamos que atrás dessa parede aqui esteja alguém que eu gosto tanto, estou com tanta saudade, não vejo já há 3 anos, mas por estar atrás dessa parede, eu não sei que esse alguém está aqui. Eu vou perceber, eu vou sentir? Não. Quantas pessoas fazem surpresa com as outras, né? Então, no dia do aniversário, traz alguém tão querido e acende as luzes, e aquele alguém está ali, só percebe quando vê, só percebe quando é esclarecido. Ei, meu irmão, será possível que o Senhor Jesus está com você, minha irmã, e você não percebeu ainda? Será possível que o Eterno, que não deixa de cumprir as suas promessas, Ele é o Deus conosco, o Emanuel, aquele que está com você nas angústias, nas tristezas, nas alegrias, nas festas, e você não ter percebido? Ele está com você quando você acerta, mas também está com você quando você erra. Num discipulado, alguém falou assim: pastor, o Senhor Jesus então estava comigo quando eu estava cometendo todos os pecados possíveis? Eu falei assim: claro, meu irmão, Ele viu tudo. Você desonrou a Ele,
Meu Jesus, o irmão ficou aflito. Eu não sabia, eu pensava que ele saía da gente e ia embora, que o Espírito Santo fugia de nós quando nós começássemos a pecar. Ele não vai embora. Ele te comprou, te selou. O sangue do Senhor Jesus está sobre você, você é propriedade dele. O mandamento dele é: anda na minha presença. Portanto, quando você agiu do jeito que agiu, fazendo o que fez, seja correto ou não, o Senhor Jesus estava lá. Ele está lá, Ele está com você agora, Ele não te desampara. O nosso problema é que às vezes nós estamos tão preocupados com o que dizem as mídias, os jornais de hoje, que nós nos esquecemos do que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E nós precisamos voltar para a palavra, meus irmãos. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos começar a dedicar a nossa vida ao Senhor Jesus de novo. É Ele quem colore a sua vida. É Ele quem coloca brilho aí. É Ele quem te coloca, põe em você um ânimo novo. É Ele. Diz o texto que lemos aqui: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro. Árbitro é juiz. Ouvimos falar muito de árbitro de futebol. Eu não gosto de futebol, não tenho nada contra quem gosta, eu não entendo nada, mas árbitro, juiz, está dizendo aqui: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz. Você vai tomar decisões baseadas não no que você pensa, pessoalmente falando, mas naquilo que o Senhor Jesus coloca no seu coração. Você precisa ter paz para tomar qualquer decisão. O crente que toma uma decisão onde ele não encontra paz no seu coração, é uma decisão contra a paz, portanto contra Cristo. Você que não sabe falar não, meu irmão, minha irmã, abra o olho e a boca e diz não. De vez em quando precisamos falar não. Por não saber falar não, muitos irmãos afundaram a sua vida, atolaram sua família. Não diga sim para tudo. E também não diga não para tudo. Você precisa dizer sim, sim e não, não, de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a gente precisa ter essa paz de Cristo em nosso coração, porque ela é o árbitro. Nós tomamos as nossas decisões baseadas nessa paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Falei ontem para muitos irmãos, o crente pode estar passando por qualquer situação, desde as situações mais alegres e que traz maior gozo e felicidade, desde aquelas situações mais caóticas que trazem angústias profundas e tristezas, que ele está em paz. A paz do crente não é circunstancial. Para você ter paz, meu irmão, não precisa estar tudo mil maravilhas ao seu redor. A sua paz não são os acontecimentos ao seu lado. A sua paz tem nome. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer, ele disse: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor Jesus não é apenas a paz, Ele é o Príncipe da Paz. Paz verdadeira é Ele. Eu e você temos a paz não porque temos saúde, não porque não pegamos a Covid, não porque nós temos um trabalho, um ganho, não porque nós temos uma família, ou porque você vai se casar ou já se casou, tem filhos ou vai tê-los, não porque você já virou avô, avó, ou porque você tem uma casa própria, ou ganha bem, ou tem saúde, ou qualquer coisa. Não é isso que gera paz. É o príncipe da paz. Há pessoas aí fora tirando as suas vidas, gente que tem dinheiro, gente que tem saúde, estão aprofundadas nas drogas, não encontrou a paz ainda, não encontrou Jesus, não encontrou a vida. As pessoas precisam de paz. Quando alguém falar que precisa de paz, lembre, ele precisa de Jesus, ele precisa do Salvador. Não há paz em lugar nenhum a não ser na presença dele. Você precisa conversar com o Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, é intimidade, intimidade. O Senhor Jesus nunca foi uma religião e nunca será. Religião é coisa humana. Ele nunca foi um religioso também. O Senhor Jesus é Deus, Deus manifestado em carne. Ele é Deus conosco, manifestado entre nós. O Senhor Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor Jesus deve ser tudo para você, tudo. No final das contas, Ele é a verdade, a única verdade. Tudo que você vê e pode ter certeza que vai passar.
Há um shopping aqui embaixo. É verdade, há um shopping aqui. Mas até quando ele vai estar ali? Se o Senhor Jesus demorar mais 1000 anos para voltar, será que ele vai estar ali? Construções feitas há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, não estão de pé até hoje. Foi verdade naquele tempo, sumiu na história. O Senhor Jesus é a verdade, porque passa-se os anos, os tempos, os séculos, os milênios, ele não passa. Ele é a verdade, ele é tudo que vai restar e sobrar, ele é tudo. Ele disse que os céus e a terra passarão, as minhas palavras não haverão de passar. Eu posso te afirmar que toda verdade que você conhecer neste mundo é transitória. Jesus Cristo é a verdade absoluta. Vai passar o céu e a terra, as estrelas, as construções, a riqueza, a beleza, a fama, a juventude. A duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns chegam a 80, 90. Diz o salmista. Vai passar. Jesus Cristo é a verdade, ele não passa. Ei, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, precisa buscar mais ao Senhor Jesus. Precisa andar mais na presença dele. Você que está aqui também, você precisa experimentar isso. Isso não é uma palavra de um pregador. Você talvez esteja ouvindo e falando, esse pregador parece ser fanático, doido por Jesus. Não é isso, é que eu tenho experimentado essa paz, essa presença. Se você vier conversar comigo sobre casamento, sobre filhos, sobre qualquer história, eu vou falar isso para você. Jesus Cristo. Quem anda com o Senhor Jesus não divorcia. Quem anda com o Senhor Jesus fecha a porta do pecado. Quem anda com o Senhor Jesus foge do mal, foge da mentira, foge da injustiça. Quem anda com o Senhor Jesus ajuda o próximo. Quem anda com o Senhor Jesus torna-se um bom filho, um marido fiel, uma esposa fiel. Quem anda com o Senhor Jesus faz tudo isso por quê? Não exatamente por causa das pessoas e as situações ao seu lado, mas para honrar ao Salvador, por causa do Senhor Jesus. Você que já entregou a vida ao Senhor Jesus, homem casado, você precisa ser o melhor marido que essa mulher tem, porque o Senhor Jesus entrou aí. Antes de honrar essa mulher, honre a ele, e você vai ser um bom marido. Antes de ser uma boa esposa ou de honrar seu marido, minha irmã, você precisa amar o Senhor Jesus mais do que você ama esse homem, mais do que você ama os seus filhos, a sua casa, tudo, mais do que você ama você mesma. Aí sim você vai ser uma esposa, a melhor que esse homem poderia ter, porque é o Senhor Jesus quem calibra a nossa vida, quem dá sentido à nossa história. É o Senhor Jesus quem nos põe para cima, é Ele quem nos alegra. Ele disse que o coração alegra, formoseia o rosto. Quem anda com o Senhor Jesus não tem medo da morte, nem das trevas, e nem dos demônios. Fui visitar alguém e a pessoa disse, tem demônios nessa casa, atrás da porta e no guarda-roupa. Eu cheguei na porta e falei, se tiver algum demônio aqui, todos aqui agora. A dona começou a tremer e falou, não, pastor. Eu falei, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus. E ela disse, o senhor não tem medo de demônios? Eu falei assim, nem um pingo. Quem são eles diante do Redentor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem a última palavra? A Bíblia diz que quando Jesus andava nessa terra, os demônios dobravam diante dele e o adoravam e diziam, bem sei que tu és o Filho de Deus, viestes para nos prender antes do tempo. E o Senhor Jesus os expulsava. Ei, meu irmão, minha irmã, se você anda com Jesus, você não tem medo de nada. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem a Covid-19, nem a falta de dinheiro, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu quero ler aqui o próximo versículo. Diz assim, o versículo 15, o versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Mas no finalzinho do 15, ele diz, sede agradecidos. Hoje é dia de ações de graças.
Às vezes nós reclamamos e pedimos só, mais do que agradecemos. Você precisa todos os dias fazer um esforço. Meus irmãos, a vida com o Senhor Jesus é uma questão de esforço também. O que muda a sua vida não é o que você deseja e quer. Há pessoas que estão sonhando no mundo da lua, desejando 1 milhão de coisas e nunca vai viver nada disso porque só fica na vontade. O que muda a sua história não é o que você deseja, sonha e quer. O que muda a sua vida é o que você decide e faz. Decida hoje buscar o Senhor. Decida hoje ser um homem, uma mulher de Deus que vai acreditar na palavra dele. E com outra, não pode dizer, mas eu não tenho conhecimento da Bíblia que vocês pastores têm. A Bíblia não é só dos pastores, a Bíblia é de todo filho de Deus. Você pode conhecer a palavra mais do que pastor Heloísio, mais do que pastor Jeremias, mais do que qualquer um, se você se dedicar, minha irmã, meu irmão. Intimidade com o Senhor não é privada apenas para uma meia dúzia de pessoas, como diziam os religiosos, que prendiam as pessoas no passado. Você pode conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, andar com o Senhor Jesus, independente de alguém que anda com você ou não, é você. A salvação é individual. Quando o Senhor Jesus voltar, o Pai não vai falar assim, Senhor, divide as minhas orações com o meu filho, as obras que eu fiz com o meu filho, eu preguei muito, ele nunca pregou, então divide com ele para ele subir também. Não tem disso. Conheci um moço, João Domiciano, um grande evangelista que andou comigo muitos anos, noutra cidade. Um dia, entrei eu, irmão João e o filho dele no elevador. Ele falou para o filho dele, filho, endireita a sua vida com o Senhor Jesus, porque quando o Senhor Jesus voltar, não vai ter jeito de eu ajudar você a subir pelo que o Senhor fez na minha vida. É individual. Paga suas contas, compra roupa para você, paga a sua faculdade, tudo aqui. Mas quando Jesus voltar, não tem nada de negociar com o Senhor Jesus, é individual. Gostei demais do que aquele homem falou. E ele até falou sim, e mesmo que tivesse, eu não trocaria o prazer com o Senhor Jesus por nada. Ele fechou com chave de ouro. É individual, é individual. Por isso, meu irmão e minha irmã, se alguém na sua casa não busca Jesus, busca você. Se alguém por onde você anda, vive, trabalha, estuda ou congrega, se a turma não está buscando muito, você vai buscar. Você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração. Você vai buscar intimidades com o Senhor. Você vai desfrutar do prazer da presença dEle. A presença do Senhor é tudo para nós. Ele diz aqui, louve ao Senhor com salmos, hinos, cânticos espirituais. Você costuma colocar louvores na sua casa? Cantou alguma música a Deus de adoração esses dias? Eu sei que se eu perguntar isso à nossa turma do louvor, é bem capaz deles dizer, ouvi uns louvores brutais lá em casa essa semana, até para ensaiar, né? Agora, você crente que não é do louvor, você louva, você adora, você canta. Você crente que não é da pregação, e os louvoristas também, que às vezes não são os pastores que pregam. Vocês falam do amor dele às pessoas que estão ao redor de vocês. Vocês têm misericórdia e compaixão de quem está indo para o inferno, longe de Jesus, sem ele. Você se contenta em ver as pessoas aflitas, com medo da morte, apenas da morte aqui pela Covid, mas não se importa de que elas experimentem a segunda morte. Morrer sem Jesus é morrer 2 vezes. O problema não é, o nosso pastor Gidiel fala isso direto, o problema não é morrer de Covid, morrer de coração, morrer de problema de insuficiência renal, qualquer coisa. A morte vai chegar mesmo, enquanto Jesus não chega, a morte vai chegando. O problema é morrer sem o Salvador. E com outra, meu irmão, eu, pastor Heloísio, espero o Senhor Jesus voltar todo dia, todo dia. Eu fico alerta, atento. Ele pode chegar até meio-dia, não chegou. Ele pode chegar até as 2 da tarde, não chegou até 18, não chegou. Agora eu estou esperando, ele pode chegar até meia-noite. Se ele não voltar, eu vou dormir. Ele pode voltar em algum momento. É todo dia, meu irmão. A sua fé, a sua esperança já acabou?
E a palavra dele que diz que num piscar de olhos, um sinal no céu aparecerá e todo olho o verá. E quando a Escritura diz, nem todos passarão pela morte, mas ao ressoar da trombeta o Senhor Jesus voltará e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Primeiro, os mortos serão ressuscitados e os outros serão transformados. Receberemos um novo corpo e juntos subiremos com ele. Como é que ficam as promessas, a palavra de Deus, se você não sabe, se você não lê? Está disponível para todo mundo. A gente só tem fé quando tem conhecimento. Se você não conhece as promessas, você vai esperar o quê? Se você nem sabe que elas existem. Leia sua Bíblia. Desliga mais a televisão, a Netflix, cancela aquele negócio, se precisar. Se estiver roubando. Falei para alguém essa semana e fui radical. Alguém me disse, pastor, a internet pelo celular está fazendo eu pecar. Eu falei para ele, então você vende o celular, compra um tijolão e corta a sua internet. Ah, pastor, cortar a internet eu não posso porque eu trabalho com ela. Então reduz a velocidade que dá para você mandar só mensagem. E o seu celular com tela essa tela aqui, IPS, ou a tela de alta resolução, que você consegue ver os detalhes, você não precisa disso. Manda o WhatsApp. Eu dei esse conselho para alguém que disse, eu não estou conseguindo vencer o pecado. Falei para ele, o Senhor Jesus quando disse, se o seu olho te faz pecar, arranca o olho, corta a sua mão. O Senhor Jesus estava falando, faça o que você puder fazer para lutar contra o pecado. E às vezes nós guardamos o pecado numa caixinha de estimação e falamos, esse aqui é meu, ninguém toca. Deus conhece, Deus sabe. Deus conhece e sabe tudo. Nunca pense que Deus não conhece, que Deus não te conhece e que Ele não sabe. Ele sabe. Agora, tem que saber a decisão que Ele vai tomar com relação às nossas ações, às nossas atitudes. Eu encerro com o versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E tudo que você fizer, tudo, aí você imagina aí, tudo é tudo. Mas é tudo, pastor, tudo. Você anda pela rua, você entra no supermercado, você vai no banco, você viaja, vai trabalhar, volta para casa, você dorme, toma banho, você compra roupas, você viaja com a sua família, você brinca com seus filhos, você tem sonho de casamento, você namora, tudo e tudo que fizerdes. Seja em palavras, seja em ações. Ele até te ajudou dizendo, tudo que você fizer, seja quando você fala, ou seja quando você age. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aí, meu irmão, essa palavra serve para te calibrar. Sabe por quê? Porque você vai dar uma aula, você é professor, você vai na força do Senhor Jesus e para a glória dEle. Você viaja, deixa sua esposa em casa e fica uns dias fora. Você viaja na presença do Senhor e isso é para a glória dele. Você, esposa que fica em casa, você fica com o Senhor Jesus, isso é para a glória dele. Quando você faz o almoço, você toma água, tudo, você faz isso para a glória do Senhor. Isso ajuda a te calibrar, porque nós não fazemos só coisas certas. Às vezes, quando o diabo te leva para um caminho ruim e errado do pecado, você vai lembrar, isso é para a glória do Senhor Jesus também? Aí na hora de falar uma possível mentira, você vai lembrar, isso é para a glória do Senhor Jesus, a sua cara vai queimar. E o Espírito Santo vai te dizer, não, isso não é para a glória do Senhor Jesus. Quando você for fazer alguma coisa que desagrada ao Senhor, às vezes nós tomamos algumas decisões que são boas para nós, mas que desonram ao Senhor. Fruto disso, as corrupções que estão nos altos escalões da nossa liderança nacional, estadual, municipal. Pessoas que entram no caminho da corrupção pensando nelas apenas. Eu não consigo entender alguém que diz, Deus vai me ajudar nessa, quando ele está indo para o caminho errado. Quando alguém coloca massa no seu carro, todo quebrado, todo amassado para vender para alguém, e diz assim, está novinho em folha. Deus sabe, Deus te abençoa. Deus não está no meio disso. O crente anda na verdade, anda na justiça,
Não adianta você ganhar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, longe de Deus, e quando você virar as costas, o bicho está acompanhando. Você não, outra pessoa, né? Você anda com Jesus, meu irmão, minha irmã. Quando virar as costas, ter a reprovação do Senhor. É melhor ter pouco aos nossos olhos, para agradar o Senhor e andar na presença dEle, tendo a bênção dEle, do que aos nossos olhos ter muito longe do Senhor. Na verdade, você tem muito mesmo, é quando você está na presença do Senhor. Ele é a sua riqueza. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, oramos ao Senhor agora. Agradecemos ao Senhor por sua presença doce, santa, rica presença. Ó Jesus amado, revela-te aos meus irmãos como o Senhor tem revelado a mim, como o Senhor tem revelado a tantos. Revela aos de fora, Senhor, como o Senhor tem revelado ao teu servo e tua serva. Senhor Jesus, limpa o coração deste homem e dessa mulher, tire a tristeza, as mazelas, as angústias daí, troque pelo gozo da sua presença. Diga para ele e para ela que isso vai passar rápido. Não vamos experimentar isso para sempre, não. Essas dores são transitórias. Ajuda-nos a desfrutar da doce presença do Senhor, para saber viver a vida. O que é a vida? O Senhor é a vida. Ó Senhor Jesus, como o Senhor disse a nós lá atrás, repita de novo ao teu servo e tua serva. Diga a ele, a ela: eis que estou convosco, estou com você todos os dias. Todos os dias. Não só hoje, não só amanhã, mas é todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor Jesus, diga e abra os nossos olhos para ver a sua presença, para na hora do momento mau, que todos nós experimentamos o dia mau, nós tenhamos gozo na sua presença, refúgio na sua palavra. Que o desespero não bata a nossa porta, inclusive nem pode, porque quem abre a porta é Jesus Cristo. Mas que a alegria, a paz e o gozo tome conta da nossa vida, que se traduzem a presença do Senhor conosco. O Senhor é tudo para nós. Louvado para sempre seja o seu nome, para sempre, sempre e sempre. Amém e graças a Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Pastor Léo. Muito obrigado por estar conosco, assistir esse vídeo. E eu quero lhe pedir duas coisas. Primeiro, dê o seu like, gostei. Segundo, compartilhe esse vídeo. Peça a seus amigos para se inscrever no canal da Oitava. Amém? É bênção para você, para os seus amigos e para nós também. Um abraço, hein?